Bom dia, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é Clean Code versus Performatic Code. Clean Code versus código de alta performance. Existe uma dualidade que tem sido vista nas redes sociais, inclusive no YouTube, gente postando que os princípios de Clean Code diminuem a performance do código, gente defendendo que não, que Clean Code é essencial, é mais importante do que performance. Ok, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu tenho estudado esse assunto detalhadamente. Eu quero pedir desculpa a vocês porque estou fazendo obra aqui em casa. O cachorro está latindo, muita gente falando, carregando coisa. Então, infelizmente, eu ainda não tenho uma sala blindada para eu poder fazer os meus vídeos. Mas a gente vai chegar lá. E as pessoas não compreendem. O pior é isso. Eu não estou aqui brincando, eu estou aqui ganhando dinheiro. Então, o que acontece? O Clean Code não é nenhuma novidade. O livro Clean Code é uma releitura de coisas que o próprio Robert C. Martin postou ao longo dos anos no blog dele, que foram aproveitadas um pouco tempo antes pelo Martin Fowler no livro de refatorações. E tem vários outros livros contemporâneos desses, anteriores ou até posteriores. As ideias do Clean Code visam melhorar a manutenibilidade do código, tornar o código mais fácil de manter. Ah, mas tem a flexibilidade, tudo isso está incluído na manutenibilidade do código. Visam criar um código que dure bastante tempo e seja resistente às manutenções. Ok, válido, interessante. E o que é código de alta performance? É código que visa ter um desempenho melhor, aproveitar melhor os recursos computacionais como CPU e memória, tá? E disco também. Hoje em dia, nós usamos ambiente de nuvem. Isso fica mais aparente, a necessidade de performance é mais aparente ainda mais se você usa a solução serverless, Function as a Service, que você precisa rodar rápido. Tá? Quanto mais recursos computacionais o seu código usa, mais você paga. On-premises também acontece isso, mas fica meio disfarçado na nuvem dos custos corporativos, você não nota muito. Você nota quando você vê um aumento de 40% nas suas despesas com equipamento de informática. Quando você vai e tem que trocar o celular com menos de 2 anos de uso porque ele ficou lento. Né? Por que ele ficou lento? Foi o software. O que acontece é, como você refatora um código para seguir os princípios do Clean Code? Você usa polimorfismo em vez de condicionais. Você, só alguns exemplos, tá? Usa design patterns. Você usa estrutura de classes, herança ou composição, decompõe o problema em várias classes. Você usa indireção através de herança, injeção de dependência, encapsulamento. Tem uma série de recursos que você pode usar. Isso tudo faz com que o seu código perca performance. Tá? Isso é um fato. Isso não é uma crença. Eu não acredito que o código fique mais lento quando você aplica princípios do Clean Code. Isso é um fato comprovável com testes. O primeiro vídeo que tem na descrição, Clean Code Horrible Performance, Clean Code Performance Horrorosa, ele demonstra isso claramente. É fato demonstrado claramente, não há como questionar isso. Tá? E existem outros vídeos e benchmarks demonstrando isso. Como se não fosse suficiente, eu estou fazendo os meus benchmarks. Não publiquei ainda, porque eu ainda não tenho confiança de que estão 100% com a qualidade que eu gosto de transmitir para vocês. Mas, nos primeiros testes eu já notei. Eu vi algumas falhas nesse vídeo Clean Code Horrible Performance. Primeiro, a primeira falha é que ele usa C++. Isso é alvo de críticas. Ah, o C++ não é otimizado porque não sei o quê, porque as linguagens modernas já dão suporte a isso,
porque não sei o que mais, porque tem o low code. Então eu resolvi fazer o teste eu selecionei 3 linguagens. Uma compilada em código nativo, que é o Go, e é uma linguagem moderna, e 2 interpretadas, o Java e o Python. O Python notoriamente tem performance ruim em qualquer situação. Isso deve ser resolvido com o fim do Go, né? Mas não sei, não sabemos. Pode transformar em código nativo, melhora a performance, tem uma série de observações. Mas eu peguei Python puro, interpretado. Em todos os meus testes, eu tenho notado uma diferença de performance entre 30% e 50% melhor quando você retira algumas coisas do clean code, quando você volta a sujar um pouquinho o código. Ele fica mais performático, com certeza. Então, é fato. Não só porque eu estou dizendo, mas porque pessoas já comprovaram isso. Mas você deve deixar de usar clean code por causa disso? Não necessariamente. A primeira coisa que você deve observar é qual é o tamanho do seu tráfego. Seu tráfego, né? Seu tráfego de dados, seu volume de dados a ser processado. Qual é a complexidade do seu algoritmo? Aí estamos falando em complexidade mesmo de algoritmo, de tempo e espaço. Se você tem ambos altos, tá? E não por erro de programação seu, mas porque realmente é complexo mesmo, faz sentido você investir em código de melhor performance. Por quê? Vamos supor que você tenha um programa XPTO. Esse programa XPTO processa 1 milhão de registros por dia. Vamos pensar assim. E tem que ter um tempo de resposta de 500 milissegundos. E não está tendo. Aí você investe. Vamos supor que ele seja um programa muito volátil. Tá? Que você faça manutenção nele todo dia. Vamos exagerar. Vamos supor que todo dia, 8 horas por dia, você faz manutenção no programa. Tá? Faz sentido usar clean code, né? Para tornar mais fácil de manter. Porém, o dia tem quantas horas? Né? O dia tem 24 horas. Então você pega, por exemplo, quanto sobra? 24 menos 8. Né? Então, o que você faz nas outras horas do dia? O que você faz quando você tem que trabalhar as outras 16 horas por dia? Seu código está em produção. Seu código está trabalhando 24/7. Então, por 8 horas, para facilitar 8 horas, você abre mão de 16 horas de processamento diariamente. Claro que eu exagerei os números. Exagerei muito. Mas faz sentido você economizar na manutenção quando você tem que economizar na produção? É uma questão a se pensar. E são todos os smells do Clean Code implicam em aumento de performance, diminuição de performance? Não, obviamente não. Muitos são válidos, muitos podem ser aplicados, mas alguns você tem que prestar atenção. Esse vídeo, Clean Code Horrible Performance, ele foca em alguns deles. A substituição de condicionais por polimorfismo, o encapsulamento, mais uns 2 que ele foca lá. Eu não quero entrar em detalhes agora, porque eu vou falar isso no meu próprio vídeo. E ele consegue um aumento absurdo de performance, até 15 vezes mais rápido. Ele compara a performance de você com uma pequena mudança no código, você ganha 10 vezes a performance. 10 vezes a performance. É muita coisa. Então, a gente tem que pensar, né? A dualidade existe e existe a necessidade de você repensar esse refactoring indiscriminado, essa adoção indiscriminada de todos os princípios do Clean Code, sem considerar
os seus padrões de acesso a dados, a quantidade de transações que você tem, a performance esperada do seu código e o orçamento que você tem para a produção. Você tem que pensar nisso. É um dilema antigo. Mas tem uma coisa que eu não vejo, desculpa, mas eu não vejo. Não sei se tem alguém mais falando disso. Uma coisa do Clean Code, um dos smells do Clean Code, quase ninguém fala. Eu, sinceramente, não lembro de ninguém falar, ninguém defender, ninguém dar exemplos. Que é o G21, Understand the Algorithm, entenda o algoritmo. Esse aí é solenemente ignorado em função dos outros. Por quê? Entender o algoritmo faz você utilizar o melhor algoritmo para resolver o seu problema. Muitos problemas seriam muito melhor resolvidos se você pegasse um algoritmo clássico e implementasse. Não é? Muitos problemas seriam melhor resolvidos se você entendesse complexidade de tempo e espaço e analisasse o seu código. Às vezes você está botando um monte de polimorfismos e condicionais, etc., para uma coisa que seria resolvida de outra maneira. Eu tenho um exemplo, numa empresa que eu trabalhei, de um código que era Clean Code, mas ele tinha uma performance muito ruim. Por quê? Os dados estavam invertidos. Ele processava um JSON imenso, cheio de coleções dentro. Se você pivoteasse isso pela coluna data, por exemplo, e preenchesse os vazios e lidasse com isso, o código diminuía em 500% de tamanho e melhorava a performance muito, pelo menos 3 vezes mais rápido. Eu fiz a POC, eu comprovei isso. E tem mais, o código original era Java e a minha POC era em Python. Ou seja, independente da linguagem que você está usando, se você entender o algoritmo, você vai resolver o problema de forma melhor. Isso é Clean Code e isso não é falado. Os defensores do Clean Code não focam nisso. Por quê? Porque exige estudar. Exige estudar a ciência da computação e algoritmos, exige saber aplicar essas coisas. É muito fácil você falar em Clean Code quando você deixa o Lint fazer tudo por você. Mas é muito difícil quando você tem que raciocinar. É um problema. Bom, o que eu quero dizer é, se você prestar atenção no G21 e implementar o algoritmo correto para solucionar o problema, você já tem metade do problema resolvido e com boa performance. Talvez não seja necessário remover todos os refactors bonitinhos que você fez no código, substituir os polimorfismos por condicionais, coisas desse. Talvez não seja necessário se você entender o algoritmo. Bom, em breve eu vou estar postando o meu vídeo sobre o assunto, minha pesquisa sobre o assunto. Mas fica aí o meu recado. Pensem um pouco, porque às vezes você abrir mão do seu clean codismo pode resultar num balanço melhor, num equilíbrio melhor entre manutenibilidade e performance. Bom dia para vocês e até logo.